Outro paralelo aqui muito interessante, Apocalipse capítulo 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra, e o céu não se achou lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então já vou ler aqui para vocês, 1 Enoque 90, 33 a 35. Eu vi um trono erguido numa terra deleitável, sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então é interessantíssimo essa construção, essa ideia de um julgamento, de um livro, de um trono no céu erguido. Aqui, ó, você vê em 1 Enoque tranquilamente. Vai dizer aqui o versículo 13, vai dizer assim: e deu o mar os seus mortos, o que nele havia, o mar, né? Essa aqui também é uma construção muito similar às questões de Ugarit também, né? Que o mar Ian e a morte, Amot, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa eu subir aqui um pouco aqui. A gente lê aqui 1 Enoque mais uma vez. Primeiro Enoque 47, 1 a 4. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor Deus. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor, bênção, pessoal no céu, né? Por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor Deus, para que por ele se execute julgamento. Julgamento, então vamos lá. E para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo, eu vi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado, e a súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos foi apreciado. A gente também tem outros trechos no Apocalipse que falam dessa questão do sangue dos justos, que foi derramado, dos justos que clamam, muito parecido também com a construção que a gente tem no Oráculos Sibilinos, livro 3. Então você vê aqui os mesmos elementos sendo apresentados. Vamos continuar aqui então, o livro do julgamento. Tem mais, vamos lá que tem mais. Outro paralelo também muito interessante, a gente tem aqui, ó. Eu já vou aqui para Apocalipse 1, 12, 16, mas eu vou ler logo aqui o versículo 14. Né? O versículo 13 fala que é um semelhante ao filho do homem no meio dos 7 castiçais, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui no versículo 16 vai dizer que o seu rosto era como o sol. Essa é uma característica que também tem no texto de Daniel, capítulo 7, 9. Né? O cabelo de sua cabeça como pura lã. Ok? Estamos falando do filho do homem aqui, e em Daniel estamos falando de um ancião de dias. Mas nós temos essa construção? Temos. Em 1 Enoque também temos. 1 Enoque 106, de 1 a 7, 15 e 16. Eu já vou aqui para o versículo 2, tá? Então vamos ler aqui todo o contexto, não é incômodo. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para que seu filho Lameque, ela engravidou e deu à luz um menino. Olha só, o seu corpo era branco como a neve e vermelho como a rosa, os cabelos de sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como raios de sol. Então é interessante, nós temos estas construções. A gente também tem aqui, ó, 1 Enoque 46, 1 a 5, ali viu o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã.
Então, esses empréstimos, né, de linguagens ou construções são muito interessantes. Aqui também, em Enoque, 1 Enoque 46, 1 a 5, se vocês lerem depois, você tem a figura do Filho do Homem, do Ancião de Dias, tem toda uma construção que você pode ainda assemelhar a outros textos do Novo Testamento. Alguns nós vamos ver aqui também. Professor, se quiser falar alguma coisa aí, pode falar, professor. Não, tá gostoso demais. Eu vou deixar para trazer alguns pontos que eu acho importantes que você está abordando, mas vamos deixar mais para frente com relação ao uso de Enoque propriamente no Novo Testamento, tendo em vista que o mesmo é considerado um apócrifo. E como o cânon hebraico já estava fechado, havia uma determinada regra estabelecida pela tradição sobre o não uso de apócrifos. E nós temos uma nova geração, nós temos um movimento literário no primeiro século, que na verdade se apropria praticamente de toda uma conjuntura e ideias enoquistas. Então a gente vai deixar só para falar um pouco disso mais adiante, porque nós temos um teólogo brasileiro que é pastor, e ele até tem uma vasta produção na área, e uma vez ele numa entrevista chegou a afirmar, quando perguntaram para ele, mas vem cá, Judas mesmo usa Enoque, e Enoque é um apócrifo, e o senhor diz que a Bíblia é inerrante, inspirada e que não se poderia, e ele disse, não, mas Deus, para revelar a verdade dele, usou até mesmo. Acho que eu até sei quem é. Com certeza você sabe quem é, mas a gente deixa para depois, pode continuar aí. Tem um professor adventista, que eu gosto do trabalho dele, teólogo também, que é o professor Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro. Ele tem uma produção literária fantástica, né, palestras também, acerca da questão do uso dos apócrifos no Novo Testamento. Eu comprei um livro por causa dele, que mostra mais claramente esses paralelos, e ele mostra, através das pesquisas que ele fez, ele tem esse vídeo no YouTube, até no canal dele, ele tem um canal, que praticamente 80% da construção literária só do Apocalipse depende diretamente de 1 Enoque. E isso é uma fala dele, num vídeo dele. 80%. Ele mostra o livro, que eu não estou com ele aqui em mãos aqui agora, ele está no meu armário, depois qualquer coisa até pego aqui. Eu comprei o livro que ele falou, e é isso mesmo, porque eu estou mostrando alguns, são vastos e inúmeros paralelos. E para quem entende ainda de grego e aramaico, aprofunda mais ainda essas questões. E toda essa construção mitológica, angélica, é oriundo de 1 Enoque. A maneira como se coloca, como se transmite, como se escreve, como se expressa, a maneira como isso vai parar no Novo Testamento é uma construção de 1 Enoque. Então, aquele nosso amigo lá, que conta essas histórias aí, né, de apócrifo, é brincadeira. Mas, né, quem acredita nele lá, né, merece, de alguma forma, tá enfrentando essas desinformações.